4h29. Vamos a Brasília. João Pedro Melo está com a gente para falar sobre a crise que envolve o governo, o Ministério da Previdência e INSS, com reunião acontecendo agora. Fala, João Pedro. Oi, Ronald. Oi, Zaidan. Uma ótima tarde para vocês, ótima tarde para quem está nos acompanhando. Olha só, o presidente Lula deve se reunir com Carlos Lupe, o ministro da Previdência, nessa sexta-feira. Essa reunião deve acontecer no Palácio do Planalto e Lupe segue na corda bamba diante do escândalo das fraudes no INSS. O partido dele ainda não se posicionou, mas alega que pode mesmo desembarcar da base aliada do governo federal caso Lupe seja demitido. O governo federal descartou usar recursos públicos para ressarcir os lesados pela fraude bilionária. A intenção é acionar judicialmente associações e sindicatos para que devolvam os mais de 6 bilhões de reais desviados das contas de aposentados e pensionistas. E uma das alternativas é envolver a Advocacia Geral da União, que pode fazer uma ação coletiva em nome dos beneficiários afetados. Segundo o levantamento da Controladoria Geral da União, mais de 80% dos aposentados e pensionistas lesados são de baixa renda. De acordo com a CGU, as entidades chegaram a filiar indevidamente 1.500 pessoas por hora. Isso, em dados da Polícia Federal, mostram que os repasses passaram de 540 milhões de reais para 1,5 bilhão em apenas 2 anos. Há uma reunião prevista também entre CGU e AGU nesta sexta-feira, exatamente para discutir a possibilidade de devolução desses recursos. Eu volto com vocês no estúdio, pessoal. Valeu, João Pedro. Mas aí tem uma série de outras questões, né? A reunião que está acontecendo agora, o presidente Lula, o Carlos Lupe, mas o líder do PDT na Câmara dos Deputados, o Mário Heringer, que é de Minas Gerais, disse e falou lá em Brasília, nos bastidores e tal, e não tem o áudio, mas confio na reportagem de Brasília, dizendo que o PDT, independente se for pedido do Lupe ou pedido do governo para a saída dele do ministério, o PDT desembarca do governo, pelo menos do ponto de vista do líder do partido. Se isso acontecer, Zaidan, ou o Carlos Lupe, a saída do governo pode ficar muito pesado para aquilo que aconteceu e com as recorrências dos acontecimentos no INSS terminando dessa forma. Essa é a posição do Heringer e o governo deu sinais aí de que poderia conversar com o Lupe sobre uma saída que seria substituí-lo por alguém do PDT. Agora, eu acho muito difícil que o líder do partido na Câmara adote uma posição que não seja a mesma do Lupe. Porque o Lupe manda no partido, né? Nós tivemos aquele período ali de um vácuo na liderança depois da morte do Brizola, mas o Lupe manda no PDT. E claro, você tem alguns caras que têm peso lá, mas houve uma divisão no partido, é bom notar, né? No Ceará, por exemplo, onde o partido era forte por causa do Ciro Gomes, uma parte saiu do PDT, foi para o PSB, uma parte foi para o PT, porque teve o racha lá da família Gomes. Agora até o Ciro Gomes dá sinais de que pode se reaproximar do Ciro, né, do irmão. Mas então, o partido, pelo que está dizendo o Heringer, e ninguém o contestou dentro do partido, está dizendo o seguinte: ou fica o Lupe ou o partido sai do governo. O partido se sentirá demitido se o Lupe for demitido, ainda que, como você disse, Ronald, que ele venha, pelo menos publicamente, a dizer, não, eu tomei a iniciativa. Porque a interpretação será, ele tomou essa iniciativa de sair porque o governo não o defendeu, pelo contrário, cercou. O novo presidente do INSS foi escolhido sem que o Lupe fosse consultado, o que é estranho, não é, Ronald? Porque ele é o ministro da Previdência. Então é claro que é estranho escolher o presidente do INSS sem falar com o ministro da Previdência. Então o PDT olha e fala, bom, os caras estão queimando ali, estão querendo jogar tudo em cima dele. Falando em querer jogar tudo em cima, a oposição tenta vender a fantasia de que tudo começou em 2023, né? Cresceu muito de 2023 para cá, até porque os caras, mesmo sabendo que havia alertas, avisos, eles começaram a inscrever ali como associados, sem que o cara soubesse, sem que o aposentado soubesse,
de 1.500 pessoas por hora. Virou uma fábrica de novos associados sem que esses aposentados soubessem que estavam sendo associados. Então, é um negócio impressionante, virou uma máquina. E aí o dinheiro foi se multiplicando, é claro, né? Com tanta gente entrando, por isso houve essa multiplicação. Mas o problema vem há anos. E qualquer investigação séria tem de retroceder, tem de ir lá na origem. Saber, inclusive, que parlamentares tinham cargos no Executivo, participaram disso, ou tinham força no Executivo e participaram disso. Tudo isso tem de ser levantado. E, claro, a operação da Polícia Federal, que é muito mais objetiva, né? Quem fez o quê, e, inclusive funcionários do INSS. E, por fim, o governo está enrolando, né? Por quê, Ronald? Não, qual foi o primeiro papo? O Lewandowski falou, o governo é solidário, a União é solidária. O que significa? Que ela se responsabiliza pelo que aconteceu. Aí vai discutir com o INSS como é que isso vai ser pago, como é que aqueles que fraudaram pagarão. Mas a União é solidária, ou seja, ela tem de pagar, ela tem de ressarcir os lesados, os roubados, e depois buscar receber dos que roubaram. Esse é o caminho. Mas agora começa aquele papo. Vai fazer isso. Não vai fazer isso. Entendemos que quem fraudou é que tem de pagar. Perfeito, meu chapa. Mas então você cobra dele depois. Agora, você cobre dele depois. Agora é preciso ressarcir os que foram roubados, os aposentados que foram roubados, os pensionistas que foram roubados. Inclusive, se de fato formos esperar que o pagamento seja feito por quem roubou, talvez há uma possibilidade de a Advocacia Geral da União fazer uma ação conjunta para que os aposentados não tenham de procurar advogado, ir ao judiciário. Talvez, se forem escolher essa história de não vamos pagar, nós não, quem roubou vai pagar. E aí vamos ver quando, onde é que está esse dinheiro, ele ainda tem esse dinheiro e tal. E aí ainda talvez a Advocacia Geral da União faça uma ação conjunta. Como talvez? Se essa for a escolha, se esse for o caminho, ou seja, a União não vai pôr grana e aí vai cobrar de quem participou do esquema, é óbvio, é uma obrigação moral colocar a Advocacia Geral da União capitaneando uma ação conjunta. Ou o que eles estão sugerindo o quê? Eles estão sugerindo que os aposentados saiam procurando advogados, gastando dinheiro, para tentar algum dia, quem sabe, recuperar esse dinheiro. Então, é um festival de erros, né? Oportunismo na oposição, papinho furado no Congresso Nacional, o governo querendo ver se acha uma maneira de não colocar grana do orçamento. Vamos buscar esse dinheiro em quem... Meu amigo, isso vai demorar para burro. Paga os aposentados e depois vai receber aquilo que foi furtado dos aposentados. Mas primeiro, esses aposentados têm de receber. Por quê? Porque não é o que alguém fez um esquema por telefone, por computador, não. Foi por intermédio de um órgão público, da Previdência Social. E o Lewandowski, ele não disse que a União é solidária? Está na hora de expressar na prática essa solidariedade, pagando quem foi lesado, né, Ronald? É um dos erros estratégicos mais monumentais desse governo. É inacreditável que alguém não tenha se unido e falado assim, ó, a gente está com um problema de popularidade, não tá? Isso daqui só agrava o problema, não é? Então a gente precisa vir a público e dizer com todas as letras, vamos assumir esse BO, vamos resolver e vamos atrás daqueles que nos lesaram para reaver essa grana. Essa história de ação coletiva, na boa, levaram um cara novo para a comunicação do governo. Não é possível que ele não tenha falado, ó, isso aí só vai piorar a situação. Será que ninguém percebeu que isso é um erro catastrófico para o governo? Que vai ser usado pela oposição? Meu Deus, né? É primário isso. Confesso que custo acreditável, Zaidan. Ah, sim. O erro primário
que se soma à história do PIX, né? Os caras vão cometendo erros monumentais e uma oposição sempre alerta, né? Escoteira, sempre pronta para se aproveitar desses escorregões monumentais, né? É isso, exatamente.